Boa noite, pessoal. 20 horas e 1 minuto, horário de Brasília. Hoje, dia 26 de outubro de 2020. Haroldo Ribeiro, estou falando aqui da minha residência em São Caetano do Sul, São Paulo. Mas por mais que eu faça breve, vou demorar quase 1 hora para te apresentar. Segura aí um pouquinho. Está me ouvindo? Segura aí um pouquinho. Está ouvindo bem? Estou escutando bem e eu acho que todo mundo que está acompanhando, finalmente, Sérgio. Olha, eu estou terminando de fazer uma apresentação sua, falando justamente a quantidade de livros. Eu já apresentei, inclusive, os livros que você publicou na época, que são verdadeiros best-sellers. Eu vou falar um pouco sobre você, porque eu sei que você é uma pessoa assim, humilde, e é bom quando alguém fala sobre a pessoa, e não a própria pessoa fala dela. Se eu for pedir para você falar sobre você, você vai demorar 10 segundos. Então, aqui eu mostrei para ele, Sérgio, o livro que foi quando eu conheci você, explodiu no Brasil, Cliente Nunca Mais, ainda é um verdadeiro best-seller. Depois, eu falei para o pessoal que você teve a humildade de pedir para que eu fizesse uma avaliação crítica do seu livro, ali por volta de 95, antes dele ser publicado, que é O Cliente Eu Não Vivo Sem Você, que é mais um best-seller. Também você teve aquele trabalho de pesquisa, onde você catalogou as 500 principais frases relacionadas a cliente, que é esse livro que é chamado O Melhor Sobre Clientes. Eu acho que teve um problema de novo lá de conexão com o Sérgio. Opa, não, já está agora normal. Opa, muito bem. Tem um livro seu, Sérgio, que eu amava esse livro. Eu digo amava porque eu inventei de emprestar. Dificilmente eu empresto o livro, que é Aí Eu Não Acredito, né? Que também é um verdadeiro best-seller. Depois você vai falar um pouco sobre isso. Aí está o livreto, né? E, Sérgio, eu queria aqui, nós não combinamos isso, né? Daqui a pouco você vai se apresentar diretamente para o pessoal que já está chegando aqui na sala. E lembrando ao pessoal que está aí no Instagram que você tem que assistir essa live deitar com o celular deitado, né? Porque o aplicativo que eu estou usando, ele transmite a imagem com o celular na horizontal para quem está seguindo essa live no Instagram. E, Sérgio, e você foi a pessoa que me projetou, né, inicialmente para todo o Brasil. Você era sócio proprietário de uma empresa que realizava eventos de nível nacional, eventos top, e você teve essa iniciativa de me lançar nacionalmente. A gente fez ciclos de cursos nas principais capitais do Brasil. Na época, eu ainda era empregado da Central de Manutenção de Camaçari, então eu utilizava dias de férias, dia de folga, compensava para poder fazer a apresentação no circuito nacional de 5S. Realizamos 2 seminários nacionais de 5S, que você também me convidou para eu participar. E você foi quem me lançou, Sérgio, internacionalmente. Né? Em 96, você conseguiu me lançar na Europa, né, como consultor. Foi o meu primeiro trabalho na Europa, esse que você conseguiu para mim, não é, como consultor. Não sei se você lembra, em 96. Então, eu sou muito grato a você, você sabe disso, além da admiração que eu tenho por você como profissional, como empresário, né? Como editor, consultor renomado, eu tenho esse reconhecimento por você ter acreditado em mim quando eu ainda era empregado, nem pensava em ser consultor. Inclusive, foi você que despertou em mim o interesse por consultoria, que não fazia parte do meu sonho de crescimento profissional. E agora eu queria saber, Sérgio, vou te apresentar agora oficialmente, uma vez que está tudo certinho. Eu queria dar as boas-vindas para você, agradecer muito. Eu sei que você é um palestrante muito requisitado e teve aí a humildade de aceitar o meu convite aqui para estar compartilhando com os participantes aqui o seu conhecimento acumulado de 3 décadas nessa área de clientologia, que é uma denominação que você desenvolveu. Você é pai dessa denominação, que hoje é usada internacionalmente. Então, eu queria te dar as boas-vindas, perguntar de onde você está falando e que você também fizesse, além disso, uma breve apresentação sua. Obrigado, meu amigo. Você é uma figura extraordinária. Eu estou falando da terra, da Bahia de Todos os Santos, Salvador. Opa, que beleza, hein? Você conhece, eu moro aqui, a gente trabalha no Brasil todo, já fiz trabalhos literalmente em todos os estados brasileiros, em Portugal também N vezes, mas normalmente até trabalho mais aí pelo sul, antes da pandemia, evidentemente, que atrapalhou um pouco, mas não abro mão aqui de Salvador.
o pessoal sempre, eu brinco, rapaz, você não mora aqui em São Paulo, eu não moro em São Paulo, que eu escovo os dentes com água de coco. E aí vai ser Muito bem, Sérgio. melhor ficar na ponte aérea. Mas, enfim, é um prazer muito grande estar aqui. Você é um profissional extraordinário, a grande referência do Brasil em 5S. Lembro que você ajudou a muitas empresas, continua ajudando. Então, meu amigo, é uma alegria muito grande estar aqui dialogando com você nesse tema que realmente é a razão de ser, a gente vibra com isso. Eu sei que também você vibra, eu tenho dito, inclusive, que hoje é um requisito para você ser bem-sucedido, é você ter brilho nos olhos, amar o que faz. Não dá para ser mais ou menos, não, né? Então, nós temos muita afinidade nesse sentido. Estou à sua disposição e de toda a sua audiência aqui, tá certo? Muito bem, Sérgio. Só lembrando ao pessoal que está entrando, o Sérgio vai discorrer sobre esse tema que nós selecionamos. O Sérgio tem muita coisa para falar, tem muitos cursos sobre esse ramo da clientologia. E o tema que nós escolhemos hoje para vocês que estão aí nessa live buscando seu crescimento profissional foi o encantamento. E como fazer do encantamento uma estratégia de negócio, no caso para a empresa, e como fazer também isso aí uma filosofia de vida, para que você tenha uma atividade lucrativa, atendendo e encantando bem o cliente. Ou seja, eu queria perguntar para você, essa terminologia, clientologia, as pessoas talvez não estejam acostumadas a ela, o que seria clientologia? Justamente a ideia eu tive uns 2 anos antes desse livro, que você, eu lhe convidei para dar uma olhadinha antes, né, que hoje ele está com essa capa. Inclusive, opa, olha aqui. Foi relançado por uma editora paulista há 1 ano e meio, a Madras, né? Eu não sei você. Pela primeira vez, ele apareceu ao mundo nesse livro, onde tem um capítulo onde eu faço uma provocação e digo, olha, no futuro vai ter uma ciência chamada clientologia que vai estudar psicologia, economia, filosofia, toda interface possível entre o fornecedor e o seu cliente, né? A pessoa pelo qual a gente desenvolve um produto ou um serviço. E então essa ideia pegou, hoje está bem difundida aí pelo Brasil todo, na Europa também tem tese de doutorado sobre isso, e fiquei muito feliz, né, dessa ciência, porque, Haroldo, eu particularmente defendo a seguinte tese: eu tenho um sonho que um dia isso vai ser disciplina em todas as faculdades no mundo, clientologia. É o meu sonho, porque eu fico dizendo, quem não tem cliente, né? Todo mundo tem cliente. Verdade. Então, hoje a universidade especializou demais, as pessoas saem com muitas carências. O engenheiro sai sem noção de psicologia, o psicólogo sobre ciências exatas. Então é necessário uma disciplina para que dê todos os fundamentos, né? Para que todo mundo trate bem e consiga, evidentemente, sucesso, ganhar muito mais dinheiro através de um tratamento competente e humano da razão de ser de qualquer negócio, absolutamente qualquer negócio, que é o cliente. Daí a ideia da clientologia. Muito bem, parabéns aí pela criação da terminologia, Sérgio. Agora você me lembrou uma coisa interessante. Eu trabalho com 5S como consultor há 25 anos, né? E algumas pessoas, elas me perguntam, Haroldo, esse tema não está superado do 5S, né? 25 anos já que você trabalha somente com isso e tal. E sempre eu dou a resposta seguinte, até que eu gostaria. Mas quando eu faço diagnósticos de 5S em empresa, Sérgio, você sabe que eu só trabalho para empresa de médio e grande porte, a grande maioria multinacional, eu atendo esse mercado de toda a América Latina, e como eu vejo ainda nessas empresas que são médias, grandes, multinacionais, uma carência muito grande de 5S. Aí, quando vai para essa questão da relação com o cliente, que é uma relação de um empregado, que é a relação de uma pessoa com o seu cliente, às vezes o cliente está muito bem definido quem é,
mas às vezes a gente tem que ter uma percepção muito grande, você vai falar sobre isso, porque nós estamos agora fazendo uma live e temos aqui vários clientes dessa live. Temos os clientes que são as pessoas que estão nos assistindo aqui online, e essa live fica gravada também para outras pessoas assistirem e até repercutirem essa live. E aí, quando você falou isso, Sérgio, me lembra também essa questão de cliente. Apesar desse tema ele ser relativamente óbvio, que você tem que atender bem o cliente, e no caso do tema de hoje, encantar o cliente, que é o grande desafio, muitas vezes não, frequentemente, Sérgio, a gente encontra ainda, com muita frequência, inclusive, uma falta de atenção, uma falta de respeito, de visão, tanto da empresa, uma visão estratégica da empresa, como também dos próprios profissionais. Então, é um desafio muito grande para você, tem sido aí durante essas 3 décadas, tratar de um tema que relativamente ele é óbvio, mas que há uma carência muito grande a todo momento. Eu não vou nem pedir para você contar os cases de coisas óbvias, eu tenho um monte de cases para contar, inclusive nessa live eu vou contar uma parábola sobre essa questão de cliente. Então, a pergunta que eu faço a você, não é? Apesar de ser uma questão óbvia, por que as empresas e as pessoas têm tanta dificuldade, Sérgio, primeiro, para identificar o cliente e para saber que o cliente é a razão da vida dele? Perfeito, Haroldo. Isso aí dá uma tese de doutorado, mas vamos por partes. A coisa tem melhorado muito, agora ainda realmente é lamentável a situação. Eu não tenho papo na língua, a gente depois vai passando a idade, você sabe, a gente não tem tempo a perder. Eu diria o seguinte, eu vou chamar o Buda. O Buda tem um conceito que eu acho muito interessante, ele diz o seguinte, o grande problema não é entre o mal e o bem, o maior problema é a luta entre a ignorância e o conhecimento. Tá? Essa que é a grande verdade. Eu diria que é uma grande ignorância. Ignorância, uma falta de consciência. Eu tenho um método, tenho estratégia, tenho isso tudo, meu amigo, mas o grande trabalho continua sendo cada vez mais educacional. Tá? É expansão de consciência. Eu diria, as pessoas estão dormindo. Inclusive, quando eu digo pessoa, não é necessariamente que às vezes o cara é mestrado, é doutorado, não quer dizer nada, é ignorante. Não vamos confundir volume de informação com sabedoria. Né? Então, entender, na realidade, o primeiro trabalho é uma expansão de consciência, em todos os aspectos. Eu diria o seguinte, que servir o outro de forma extraordinária, nós temos 3 motivos. Primeiro motivo, material, grana. Tá? Por exemplo, aquele que pensa, você quer ganhar dinheiro, quer sua empresa mais sucedida, quer vender mais, então, mesmo que seja de forma hipócrita, atenda o cara de forma extraordinária. É óbvio que você vai conseguir o melhor resultado. Motivo material. Segundo motivo, intelectual. Trate bem as pessoas, seus clientes internos, clientes externos, porque você gera amizade, gera network, né? As pessoas são gratas por você. E terceiro motivo, espiritualista, independente de sua religião. Não estamos falando em religião, estamos falando em espiritualidade. Todos os grandes mestres da humanidade, principalmente Jesus, que é o nosso grande mentor, Buda, Confúcio, Sócrates, quando eles vieram aqui na Terra, todos bateram na mesma tecla, servir, servir, servir. Então, gente, nós temos 3 motivos para fazer isso. Escolha pelo menos os 3, eles são, pelo menos um, eles são complementares. Então, a ausência disso, Haroldo, eu fico me perguntando, é ignorância, é consciência, é preciso abrir a mente. Esse é o grande trabalho. E muitas vezes da diretoria e do presidente da empresa. Muito bem, estamos aqui com vários clientes nossos nessa live. Temos aqui a Mariana Fernanda, acabou de entrar. Temos aqui o José Alves Oliveira Pereira, para você ter ideia, que está aqui presente. É um dos melhores odontólogos aqui da região da Grande São Paulo. Uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, está aqui junto conosco. Para você ver, Sérgio, um odontólogo interessado nesse nosso tema de hoje, que você daqui a pouco vai discorrer com maior substância, que é encantamento. Olha, não é como fazer do encantamento. Vou falar com ele. Um estratégia. Olha aqui, olha. Nós temos um livro chamado Um Doutor Atendimento. Opa, olha aí, dá certinho aí para o José Pereira, né? Odontólogo.
renomada aqui de São Paulo. Eu traduzi o Eu Não Acredito, Haroldo, em um livro Sim. na área de saúde, que é justamente para médicos e odontólogos, é justamente esse livro. Olha, é uma aí. área, parabéns ao doutor que está aí, é uma área, no meu percepção, nos últimos 10 anos, tem se interessado muito por essa temática. José Alves Oliveira, apesar dele estar aqui há muito tempo, inclusive ele é português, é um amigo meu aqui, mas além de amigo, profissional de alto reconhecimento aqui em São Paulo. Temos também, Sérgio, a presença de José Arimatea Saraiva, temos aqui o Maurício, do Flamengo da Sul, ainda há pouco estava aqui conosco um antigo cliente seu da Mercedes-Benz, que é o Carlos Manaia Ferreira, que está aqui junto conosco, foi cliente meu, inclusive. Um dos motivos de eu ter vindo aqui para São Paulo foi você, inclusive, que provocou essa relação minha com a própria Mercedes-Benz aqui de São Bernardo. Já tive a oportunidade de fazer palestras para a Mercedes. Uma grande coisa. Pessoal sempre aberto a esse tema. E o Carlos Manaia, ele foi gerente na área de recursos humanos, ele seguramente foi cliente seu para comprar os seus produtos nas palestras que você fez lá na Mercedes-Benz, aqui, não é? Estou falando aqui pertinho da Mercedes-Benz, aqui para a Mercedes-Benz são 15 minutos, estou falando em São Caetano do Sul, São Paulo. Temos outro bom baiano aqui na live, que é o Moitinho, um consultor também renomado, o Renato Prado. Então, são nossos clientes aqui dessa live, Sérgio. E eu já vou te provocar aí para que você entre no tema de hoje. Atender bem o cliente, eu acho que hoje seria o básico. E atender bem o cliente hoje não dá diferencial competitivo para empresa nenhuma, embora seja a obrigação e o básico. E muitas empresas falham nisso. Quando eu falo de empresa, eu estou falando também de profissionais. Agora, e para você encantar um cliente, o que é que você precisa fazer além de atender bem, Sérgio? Legal, Haroldo. Em primeiro lugar, eu diria que o seguinte, queria falar para o pessoal aqui o seguinte, esqueça a palavra atendimento. Ela está em desuso. Hoje o cliente quer uma experiência, que é muito mais do que esse atendimento, tá? Por exemplo, o doutor está aí, uma recepcionista de uma clínica médica, atender, cumprimentar o cliente, o doutor vai atender em tal hora, o que eu sente ali, eu lhe chamo. Isso é atender. O arrozinho com feijão. Mas criar uma experiência, perguntar se o ar-condicionado, se está bom, entregar uma revista, oferecer um serviço adicional, ficar ali antenado 360 graus para os clientes para antecipar qualquer necessidade. Enfim, entregar uma experiência é muito mais do que atender o cliente. Então, hoje o cliente demanda hoje. Eu tenho uma palestra chamada Não Tem Plano B, Haroldo, que diz hoje a inteligência artificial está vindo fortemente. Eu tenho vindo muitos dados, ele está desempregando. O pessoal tem falado, alguns economistas discutindo os problemas conjunturais, isso é o mínimo, isso está em segundo plano, apesar de discutir em primeiro plano. O problema maior é o desemprego estrutural pelos robôs. Você vê o call center em São Paulo, já tem hotéis com recepcionista robôs, né? Já invadiu na área do direito, na área da medicina, e o ser humano precisa estar perdendo as características cognitivas, que sempre foi um atributo do ser humano. Hoje o robô está pegando com muito mais habilidade, com a máquina que aprende. Então, eu tenho dito de forma insistida o seguinte, é preciso o Harari, que alguns de vocês devem conhecer, o grande historiador judeu que tem um livro Sápios, tem um livro Homo Deus, e lançou recentemente 21 lições para o século XXI, ele coloca lá que as características principais do homem eram físicas e cognitivas, e que hoje as máquinas já invadiram pelas cognitivas, e ele faz uma conclusão desalentadora, ele dizendo que não sabe o que que o ser humano entra. Aí eu digo, sem medo de errar, pedindo permissão a ele, que a grande habilidade é a amorosidade, o ideal grego da virtude. Hoje o ser humano tem que
externalizar isso no seu trabalho, na relação com o seu cliente, com o seu fornecedor, com o seu cliente interno, porque senão vai perder feio para as máquinas. Muito bem, Sérgio. Temos daí duas vertentes dessa questão do encantamento, que é ter isso daí, a empresa, como uma estratégia de negócio, até para a sua sobrevivência, não é somente para a sua competitividade, mas pelo menos sobreviver. E, por outro lado, nós que somos profissionais, fazer disso uma filosofia de vida lucrativa. Exatamente. Agora, Sérgio, você falou aí 3 elementos muito interessantes. Agora, se a pessoa não gostar de gente, você falou aí do Confúcio, falou do Buda, falou do Jesus Cristo, que tem como função servir, não é? Então, inclusive, essa denominação servidor público é uma denominação riquíssima, se a gente for analisar do ponto de vista da semântica da palavra servidor público. E a gente tem hoje justamente um servidor público que é visto pelo seu cliente, né, que é o contribuinte, a população, como sendo massacrado. Né? Dificilmente você tem um serviço público onde as pessoas estão, no mínimo, satisfeitas, eu não diria nem encantadas. Então, é possível, Sérgio, uma empresa ter uma estratégia de negócio que ela consiga despertar nas pessoas, de todos os níveis, essa necessidade de servir as pessoas, tanto no aspecto material, para que a empresa seja uma empresa competitiva, como você falou do ponto de vista também espiritual, né? Você tem isso aí como filosofia de vida, você servir, e sob o ponto de vista também de você prestar um serviço, né? Você está lá atendendo alguém, satisfazendo a necessidade de alguém. Como é que acontece normalmente essa estratégia de negócio para você justamente sensibilizar as pessoas de todos os níveis que têm contato com o cliente? Legal, Haroldo, muito legal. E, sim, há caminhos. Eu faço isso há 21 anos. Minha carreira tem 32, mas há 21 anos comecei em consultoria. Eu desenvolvi um chamado Projeto Encantar, que a gente faz uma intervenção completa na empresa, a depender do porte da empresa, dura de 3 meses a 6 meses. Tem 17 módulos, é um desenvolvimento de cultura, que a gente mexe desde o presidente ao simples servidor. E o objetivo é o desenvolvimento de uma cultura de encantamento. É extrapolar, não é ficar só na meta, não é naquele interesse mesquinho, porque a coisa funciona quando vira filosofia de vida. A gente tem praticado isso e o resultado é simplesmente extraordinário. Eu digo que o percentual dos seres humanos que não se adapta a isso não passa de 15%, 20%. A gente percebe que 10%, 20% já são assim naturalmente. Parece que já vieram do outro mundo com essa capacidade. Os outros, 60%, eles, a partir do momento que têm uma oportunidade, têm um método e têm uma estratégia, eles abraçam. Agora, tem aquele tomatezinho podre que não adianta, uma vez identificado, tem que demitir ele, porque ele não responde. Mas, graças a Deus, com o nosso trabalho, a gente tem conseguido e transformado a vida de muita gente, muitas empresas, com esse processo do despertar para uma cultura, o prazer de servir. Não é? Eu diria, Haroldo, que o encantamento é uma filosofia de vida que nos traz 3 coisas. Eu não estou falando por teoria, eu estou falando por experiência, vivência. Eu tenho mais de 5.000 horas de consultoria, né? 30 anos, 11 livros publicados. Quais são as coisas que eu estou convencido? Já vi vários exemplos. Primeiro, bem-estar. A pessoa que vira encantador de clientes, o conceito cliente pode ser visto com mais amplo. Não é só quem paga a conta. O meu colega é um cliente interno, né? O meu colega, enfim. Então, primeiro, bem-estar. A pessoa sente-se melhor. Segundo lugar, ela é mais feliz, sabe? Aquela turma que fica, hoje dá 8 horas, não dá 3 da tarde. Isso não existe com a pessoa que descobre o prazer de servir. E terceiro aspecto, que é muito importante, mas muita gente só coloca isso, aqui no nosso sistema, ele é o terceiro, é a prosperidade, ganho, você vende muito mais. Então, daí o conceito de que ela é uma filosofia de vida prática, ela extrapola uma estratégia de sucesso,
sucedido, passa a ser uma filosofia de vida. Então, quando você atinge isso, você atinge o coração e a alma das pessoas. Pronto, virou. Muito bem, virou a chave. Ou seja, repete para mim aí o nome do produto que você tem, porque algumas empresas podem, evidentemente, fazer contato com você se interessando por esse produto que visa desenvolver nas pessoas justamente isso que você acabou de falar para a gente, Sérgio. Como é que chama o nome do produto? Projeto Encantar. São 17. Projeto Encantar. Inclusive, viu, Sérgio? Agora eu vou pegar você aí uma coisa. Os convidados que fazem parte da minha live, que oferecem produtos ao mercado, eu faço uma certa pressão para que as pessoas que estão aqui assistindo, inclusive a live, inclusive elas gravadas, que essa gravação fica no meu canal YouTube, eu vou pressionar você, não precisa dar a resposta agora, você pensa aí uma maneira da gente atender e encantar bem esse cliente que está assistindo a nossa live, inclusive gravada, dele ter, junto com você, algum produto que você tenha, algum tipo de cortesia, de desconto, mas vai pensando aí, não precisa você dar a resposta agora. Agora que eu coloquei você aí entre a cruz e a espada, já que você está falando de encantar o cliente, você agora vai ter que encantar o cliente, que é o cara que está participando da nossa live, tá bom? Mas pensa aí direitinho. Antes da gente concluir, você vai dizer qual é a sua cortesia para encantar o cliente. Tranquilo. Pode. Muito bem. Sérgio, chegam aqui primeiro o Carlos Manaia, que foi gerente de recursos humanos da Mercedes-Benz. Ele disse que realmente contratou você na época para fazer os trabalhos na Mercedes-Benz. Me lembro. E temos aqui temos já uma pergunta lançada aqui pelo Ricardo Morilovski, que sempre está presente. Ele fez uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem, Ricardo, se você puder, você detalha depois, que ele diz assim, os níveis da organização para a customização. Talvez o que o Ricardo está querendo falar aí, a necessidade, Sérgio, da gente identificar quais são, assim, as expectativas de um cliente de determinada empresa, para poder a gente justamente customizar algum tipo de atendimento voltado para isso. Então, se o serviço é um hospital, é uma escola, é um supermercado, seguramente a estratégia ela muda. Sempre. O serviço tem que ser de alfaiate, não tenha dúvida. Eu não vejo outro caminho, tá? Eu não vejo outro caminho. É claro que hospitais, você tem um modus operandi parecido. Eu já fiz vários trabalhos na área de saúde, cada um é um pouco diferente, mas a essência, as dores, né, são próximas, né? Mas o princípio fundamental da teoria do cliente é escutar o cliente, mesmo porque cada um está em um determinado estágio evolutivo, né? Então, preciso escutar. A gente sempre faz um diagnóstico. Nesse projeto Encantar, a gente só entra em campo com toda a comunidade dando palestra, depois de, no mínimo, 15 dias de várias reuniões com um grupo que a gente cria, um grupo VIP, uma força-tarefa, justamente para definir essa estratégia conjunta, certo? Escutar as pessoas. Tá. Sérgio, tem uma pessoa aqui, que é o Rafael Bittencourt, que talvez a Débora, sua esposa, né? Aliás, desculpa aqui, viu, Sérgio? Ele está dizendo o seguinte, desculpa aí a colocação. Ele está dizendo que ele já conhece o seu trabalho e é realmente encantado pelo seu trabalho. Mas pegando o gancho do que você acabou de falar aí, Sérgio, eu acho que teve um problema de imagem, mas o Sérgio vai voltar. Já volta rápido, tranquilo. Tá certo, voltou rápido. Então, a questão que eu ia colocar aqui para você é que, apesar da gente oferecer cursos, eu ofereço curso de 5S, TPM, presencial, à distância, mas essa customização, né, dessa estratégia de negócio para uma empresa, para encantar o cliente, é justamente que entra aí o papel do consultor, né, que ele vai lá, apesar de dar um curso mais genérico, é no trabalho de consultoria que a gente vira alfaiate, personalizando, então, para a necessidade do cliente. Exatamente. Né? É o nosso desafio na intervenção que eu faço, tem 4 fases fundamentais. Primeiro, do projeto Encantar. Uma é justamente da capacitação, né, de todos. Isso tem um módulos comuns, né? A capacitação. Outra, a capacitação da liderança, que tem alguns módulos específicos
Isso é fundamental, mesmo porque eu defendo a tese, quando o consultor deixa a empresa, a coisa tem que continuar. Eu digo que quando eu saio de lá, eu faço um bocado de concorrente meu. Se ele não for capaz de fazer o que eu faço, as pessoas que ficam, o projeto está fracassado. Então, a liderança para tomar continuidade é muito importante. Terceiro bloco é o planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico é muito importante. A gente diz fazer um mapeamento do ciclo das experiências do cliente, identificar todos os processos, as possibilidades de contato que o cliente possa ter com a empresa, inclusive redes sociais. E, a partir daí, fazer um diagnóstico e fazer uma estratégia de encantamento. O outro aspecto são procedimentos, né? Inclusive, a gente derruba, simplifica bastante. Eu criei um conceito chamado POP. Não é o POP, POP, procedimento operacional. O nosso, além do P, tem um E. É o E, procedimento operacional encantador. Vou dar uma dica, entregar. Normalmente, cada funcionário, no final, a gente tem que estruturar tipo o tamanho de um crachá e tal, 10 itens, né? E ele precisa ter maestria e praticar com excelência. Pessoal da limpeza, vigilante, cozinheiros, todas, para que tenha um padrão comum, 10, apenas 10, né? E para uma tentativa de simplificação, né? Para ficar mais essência. É um trabalho muito bonito, que, inclusive, eles participam. É a essência do encantamento, onde todo mundo tem que dominar e ter um pacto comum. E completando os indicadores de encantamento que completa todo esse guarda-chuva da estratégia do projeto Encantar. Muito bem, Sérgio. Eu vou pegar carona, já que você falou de procedimento, né, de contar aquela parábola que está dentro da sua área de atuação. É um supermercado, ele criou uma promoção e treinou todos os funcionários de maneira que cada cliente que passasse no caixa, ele divulgou isso abertamente para os clientes, cada cliente que passasse no caixa e não recebesse do caixa um bom dia, um gesto de cortesia, e querendo até preocupado saber o que é que ele não encontrou nas prateleiras, que o mercado levaria na casa da pessoa sem o custo de transporte e tal, quem não tivesse esse atendimento e ficasse encantado, não precisaria pagar pelas compras. Né? Então, foi um maior sucesso, muitos clientes ficaram altamente satisfeitos, os funcionários também, atendendo muito bem o cliente, e até aquele cliente que se repetiu, ele voltou ao supermercado um dia, fez a compra dele, e falou com aquele atendente do caixa, e o caixa não deu nem bom dia para ele. E quando não deu bom dia para ele, ele disse, olha, sinto muito, mas essa compra eu não vou pagar, porque você nem bom dia me deu. Ele disse, meu senhor, essa promoção durou até o dia de ontem. Então, Sérgio, onde é que eu quero chegar? Se às vezes você tem, não é, o procedimento, mas não tem a pessoa sabendo qual é o motivo daquilo, não conhecendo a missão, não é? E tendo esse prazer, conforme você falou, de servir, isso aí vindo do coração, termina alguns procedimentos tendo esse risco, né, de ele não atender nem encantar o cliente, porque as pessoas que estão à frente não entenderam realmente a filosofia de algum procedimento. Perfeito, Haroldo. Olha, você sabe, eu trilho um caminho próprio, gosto de derrubar alguns paradigmas, né? E você tocou em um importante. Eu levei muito tempo para uma coisa aqui, do grande Deming, que vou falar duas coisas rapidinho. Um do grande Deming, que a gente lê, mas não percebe. Que hoje se fala pouco, só os mais antigos sabem quem foi o Edward Deming, né? O grande mestre que ensinou os japoneses, ele e o Juran, a qualidade. Você conhece muito bem, você foi capacitado lá no Japão. E ele tinha uma coisa interessante que contava-se que já no final da vida, quando ele era convidado para dar palestra, ele já não estava nem aí para dinheiro e tal, ele tinha um requisito, ele exigia que a diretoria estivesse na linha de frente, né? Senão ele não dava palestra. Eu levei 15 anos para entender isso. Hoje, no meu projeto Encantar,
Eu já tive um ou outro, não deu muito certo, eu percebi o chefe. Hoje, se o cara dá um tapinha nas costas e se envolve, eu já demiti cliente, Haroldo, porque o dono, quero dizer, aquele que está responsável pela operação, não é o capitalista, não. Se ele bota o dinheiro e vai embora, o problema é dele. Mas quem está na operação não se envolver diretamente, não vai funcionar. Então, pegando um gancho de procedimentos POPs que eu falei agora, o nosso projeto Cantar, quando é que a gente fala? Depois do planejamento estratégico. Como? Muito bem. Porque no planejamento estratégico é que a gente percebe o que é realmente necessário, porque as empresas estão muito cheias de burocracia, muito procedimento que não agrega valor. Então, depois do planejamento estratégico, a gente identifica, aí sim vai fazer os POPs. O resto fica lá na prateleira. Desculpe, com todo respeito à ISO, melhora procedimentos, melhora isso tudo. Mas nós estamos falando de cultura, de mexer com gente. Aí é outra coisa. Muito bem, agora chegou o momento do ping-pong. Temos perguntas aqui do pessoal que está participando, né? O Ricardo Morilovski, ele pergunta se você acha que a Disney ela continua sendo ainda um dos exemplos de um bom atendimento e até encantamento ao cliente. Eu, particularmente, Sérgio, fui já várias vezes a Disney, já fui Disney em 3 continentes, inclusive lá no próprio Japão, e eu simplesmente fico encantado. Toda vez que eu vou lá, eu fico encantado, mesmo já tendo ido várias vezes. Você ainda acha que a Disney continua com essa marca de encantar ao cliente, principalmente quem vai lá pela primeira vez? A impressão, pelas informações que eu tenho, a percepção que eu tenho, sim. Porque, na realidade, ela tem uma coisa diferencial. Ela teve um cara mágico, o Walt Disney. Esse cara vale um estudo profundo, né? Fazendo até um paralelo aí com a TAM, Comandante Rolim. Eu sempre digo, hoje quem viajou muito com o Rolinho diz, com todo respeito à TAM, a Latam, mas a aviação brasileira, a qualidade tem 2 capítulos, um antes e outro depois de Rolinho. Tá? Verdade, concordo com você. Sérgio, e quando ele morreu, a qualidade, o encantamento foi enterrado com ele. Eu acho que ele só teve um pecado que o Walt Disney não teve. Ele não conseguiu levar isso para o DNA, estava nele. É isso que dá essa explicação. Por isso que eu acredito que o Disney ainda tem, porque o Walt Disney conseguiu botar isso no DNA. Muito bem, Sérgio. O Noel, claro, a pergunta do Noel é um pouco difícil. Ele pergunta o seguinte: pela sua experiência, você pode até exemplificar uma empresa sem citar o nome? Você acha que uma empresa, Sérgio, de médio porte, ela tendo essa estratégia que você fala, inclusive você vende tanto o curso, como também você vende a própria consultoria, ela quanto tempo levaria para ter mais ou menos já esse efeito, né, de você começar a encantar o cliente? Em média, aí você pode se utilizar, Sérgio, de alguma experiência sua em alguma empresa, sem precisar citar o nome. Uma semana. Certo. Eu tenho um caso de apenas uma palestra motivacional, que eu digo, é aí que eu acredito em milagre, que pessoas tomam a consciência e saem mudada fazendo alguma coisa. Encantar não é difícil, não precisa MBA. Inclusive, eu queria até falar o seguinte: é impressionante como a turma da base responde mais rápido, porque disseram a elas que, para ela, vigilante, assessor, limpeza, auxiliar de escritório, que só teria sucesso se tivesse universidade, mestrado, doutorado. Isso não é verdade. As pessoas, quando elas são motivadas, expande a consciência, em elementos objetivos, simples, elas respondem rapidamente. É por isso que eu digo, eu até brinco, o nosso projeto Encantar, de até 6 meses, a empresa paga mensalmente, e eu digo, se em 30 dias não tiver resultado, a gente fecha o contrato, ela não precisa pagar mais nada, sem nenhum tipo de multa, porque a resposta é imediata. Aliás, sobre isso,
Eu tenho um pacto que eu tenho feito com os empresários, é o seguinte: enquanto tiver o projeto Encantar, nos primeiros 60 dias, não demita ninguém, a não ser que seja por causa de falha moral, porque é muito comum pessoas que não queriam nada, pessoas desencantadoras, no processo eles se descobrem e viram excelentes colaboradores. É porque nunca tiveram oportunidade. Sérgio, o Renato Prado, ele inclusive é uma pessoa que faz vários cursos meus, os cursos que são oferecidos à distância, no caso do Renato, do curso de 5S, aí nós temos também aqui o Noel, que faz curso de 5S TPM, ele coloca o seguinte aqui: a motivação, a alegria, a satisfação de, no caso você, ou um fornecedor de serviço ou de produto, conquistar um cliente novo, é a mesma ao você manter o cliente, porque é o que a gente percebe, um esforço muito grande das empresas para conquistar um novo cliente, e muitas vezes ela não faz o mínimo esforço para manter. Olha, Haroldo, uma das minhas contribuições teóricas, tenho muito, é o seguinte: é o que eu chamo o ACM Marketing, que ele bate, falar rapidamente. Então, é preciso praticar o ACM Marketing. O que é o ACM? A de atração, C de conquista, M de manutenção. Atração é os famosos 4P do Philip Kotler, né? 4P, produto, certo, preço e tal. Você consegue a propaganda, você atrai o cliente. Mas precisa fazer o C. O que é o C? É uma conquista. Conquista você, como você conquista o cliente? Através de um atendimento espetacular, da entrega da experiência e de uma venda consultiva, ética, séria, verdadeira. Perca o cliente, mas não perca a venda. Aqui é o C. E o terceiro aspecto é o M, o que é manutenção do cliente. Cuidado, zelar. E eu tenho dito o seguinte, que o verdadeiro marketing tem, na minha experiência, a maioria das empresas não passam do A, poucas vão para o B. E como quem perguntou aí, exatamente o Renato Prado, viu, Prado? Você tem razão, é preciso ir para o M, que lá é que tem a fidelização. Aliás, um conceito que eu nem introduzi, Haroldo, a fanalização. O cliente fanalizado é mais do que fiel, porque além dele voltar e comprar sempre, ele é o teu maior vendedor, ele é um fã. Muito bem. O Carlos Manaia, que foi o executivo da Mercedes-Benz, ele justamente, Sérgio, ele fala justamente isso aqui. O encantar o cliente não pode ter prazo de validade, tem que ter perenidade, que é o caso que você falou aí do M, da manutenção. Exatamente, né? Exatamente. É isso. Muito bem. A Renata Ribeiro, ela é uma engenheira da Boeing, ela já trabalhou como engenheira também da TAM, e ela realmente reconhece o que você acabou de falar sobre o Rolim. Eu, particularmente, Sérgio, eu tive duas vivências com isso, sem querer criticar, evidentemente, a TAM. Uma, quando o Rolim estava vivo, que eu precisei fazer aquela ligação para o presidente, porque tinha uma necessidade mesmo. E depois que o Rolim faleceu, eu tive uma situação em Porto Alegre, eu tentei chegar mais cedo aqui em São Caetano, né, 6 horas antes, e o avião estava com muitos lugares disponíveis, e o voo meu estava previsto para final da tarde, que estava lotado. Então, eu cheguei mais cedo e propus, vim no voo mais cedo de 13 horas, em vez de vir naqueles de 17h30. E a pessoa não disse que eu tinha que pagar multa se eu tivesse que viajar mais cedo, mesmo o avião estando com vagas disponíveis. E mesmo eu sendo um cliente de cartão vermelho, né, da TAM. E tentei falar com o supervisor, não teve jeito, eu tinha que pagar multa para viajar mais cedo. Aí eu disse, então vou ligar para o presidente da TAM, para falar com ele. Quando eu liguei, uma pessoa me atendeu, falei qual era o motivo, e a pessoa disse, olha, então o supervisor está certo. Você, se quiser viajar mais cedo, mesmo com um voo aí, com vagas disponíveis, você vai ter que pagar multa e diferença de tarifa. Por isso que eu liguei, que eu quero falar com o presidente. Aí ela disse, mas eu já estou resolvendo a situação com você. Não é isso que está dizendo aqui no panfleto de vocês. Tem aqui dizendo que é para falar com o presidente. E eu não estou conseguindo falar com o presidente. Resultado, Sérgio, não consegui falar. E quando eu tentei, na época do Rolim, falar com ele, inclusive na época que eu prestava serviço de consultoria e de treinamento pela empresa que você era um dos sócios proprietários, foi justamente nessa fase que eu precisei falar com o Rolim e ele me atendeu na ligação. Tem aqui uma pergunta da própria Renata Ribeiro, Sérgio. Ela é, conforme eu falei, engenheira da Boeing,
que ela pergunta se é possível fazer algum tipo de medição, quando a empresa implanta um projeto como esse, do nível de encantamento de um cliente. É possível fazer algum tipo de medição por algum tipo de feedback? Sim. Aquela pesquisa que se faz lá do atendimento final? Como é que faz essa o Net Promoter Score, né, que eu utilizo, e tudo é medido. Eu diria, na área de saúde, por exemplo, todo mundo que vai ser atendido deve ser medido. Hoje você tem isso automatizado através do tablet. Todo contato do cliente com a empresa deve ser medido. E a nota mínima deveria ser 9, 10. É aí que conta-se o encantamento. Entre 6 e 8 é o famoso NPS, que hoje é muito difundido. Então, isso deve ser. Como diz, foi Juran que falou, o que não se mede não se vê. Né? Então, encantamento também. É claro que a gente não vai ter uma medição científica, nós vamos medir a percepção do cliente. Mas aqui, para nós, só ela que interessa. Eu quero medir a percepção dela. Acabou. Muito bem, Sérgio. Sérgio, nós estamos nos aproximando do final e eu não quero te deixar passar aquele desafio que eu fiz para você, cara. O que é que você vai fazer para encantar o cliente da nossa live, tanto quem está aqui ao vivo? A maioria, viu, Sérgio, do pessoal que assiste a nossa live, assiste ela gravada no meu canal YouTube. Então, eu queria saber de você o seguinte, o que é que você vai fazer para encantar o cliente, que é o cara que está assistindo a nossa live, em termos dos produtos que você disponibiliza para o mercado? Não vai me enrolar, Sérgio. Não vou, eu vou direto em um ponto. Tem vários produtos e tal. Em primeiro lugar, vá lá no nosso site, conheça um pouquinho mais, que é o sergioalmeida.com.br. Mas, principalmente, também o Instagram, que é muito ativo, é o @Sérgio Almeida Clientologia. Meu nome, Sérgio Almeida Clientologia. Vá lá. Inclusive, eu convido você que está aqui para conhecer a Escola de Encantadores de Cliente. A Escola de Encantadores de Cliente, que é um subconjunto do projeto Encantar. É a parte humana. E a pandemia me deu um grande presente. Eu coloquei ela toda online, remota, está no Hotmart, à disposição. Eu tenho dito, Haroldo, para todo mundo que eu interfaceio, diz, ela é candidata a ser o melhor investimento, benefício que você fez na vida. Na realidade, são 47 aulas, 15 horas de gravação, 3 ao vivo, 3 livros, digitais disponíveis, entre eles o Eu Não Acredito. Esse livro, você conhece, já vendeu mais de 1 milhão de cópias no Brasil e no exterior. Mais as principais empresas brasileiras adquiriram. A Mercedes também adquiriu em algum momento, assim, 1.000, 2, 3... Teve empresa que adquiriu 20 mil unidades para distribuir, e é uma formação completa, né? Está lá, dê uma olhadinha lá, vai no Sérgio Almeida Clientologia, na bio, você vê lá, Escola de Encantadores, clica lá e você veja, para todo mundo, é uma escola de saberes, de presidente ao office boy. Nós fazemos ela corporativa, né? Tem empresa com 500 funcionários, 1.000 ou 2.000, é possível ser feita, né? E vai lá, dá uma olhadinha, e tem lá você. Aí eu vou lhe encantar, Haroldo. Você entrando com código lá na bio, você vai direto para o Hotmart e entra lá o código Haroldo, bota o teu nome. Opa, que beleza. Vai ter 10%, vai ter 10% de desconto. E, gente, um detalhe interessante, eu não vou dizer porque você não vai acreditar, mas o valor é teoricamente simbólico, porque eu estou com um plano pessoal muito arrojado que chama-se Projeto Encanta Brasil. Eu quero que milhares de pessoas façam essa escola, de forma a dar uma contribuição. Por isso que eu fiz um preço extremamente acessível a todos, que é possível pagar 12 vezes. Realmente uma escola que tem transformado a vida das pessoas e das empresas. Então, dê uma olhadinha lá, Sérgio Almeida Clientologia, do Instagram, e vá na bio, você vai se surpreender. Entre, faça, tem lá 7 dias. Se não gostar, devolve o dinheiro.
e leve para a sua empresa. Vai ser um prazer extraordinário. Ela, Haroldo, na realidade, é uma síntese de 30 anos de nossa vivência. A gente entrega passo a passo o trajeto com a pessoa despertar essa consciência, uma metodologia para encantar o seu cliente, ser mais feliz e ganhar muito mais. Muito bem, e com isso, Sérgio, você encantou não somente ao pessoal que está na live, inclusive a live gravada, mas a mim mesmo, porque está colocando o meu nome lá. E você não falou, porque eu sei que você é uma pessoa humilde, mas, Sérgio, hoje o seu Instagram tem quase 16 mil seguidores, cara, e você não está lá fazendo qualquer tipo de publicação, não são publicações provocativas, são conteúdos para desenvolvimento profissional. Então, só entra lá pessoas interessadas em crescer profissionalmente. Eu queria aproveitar o gancho e agradecer a você por essa cortesia com os nossos participantes da live, mesmo a live sendo gravada também, sergioalmeida.com.br e no Instagram, Sérgio Almeida Clientologia, que você vai ter lá na bio o link, e então você tem esse desconto aí que o Sérgio está prometendo para vocês. Eu queria, Sérgio, já começar a fechar o nosso evento agradecendo em muita participação aqui das pessoas. Compartilhe essa publicação, ela daqui a pouco já vai estar no YouTube à disposição. Compartilhe com a sua rede de relacionamento, dizendo que na próxima semana, como nós vamos ter o feriado no dia 2, a live vai ser na terça-feira, às 20 horas. Vai ser uma live também top, a gente vai fazer essa live com um executivo da Mercedes-Benz do Brasil, aqui de São Bernardo, um diretor de tecnologia de operações, e vocês vão saber disso, porque eu vou fazer a divulgação assim como fiz com o Sérgio Almeida. E, finalmente, Sérgio, agradecer em muito a sua participação, você é um dos palestrantes mais requisitados do Brasil, autor de vários best-sellers, então agradecer muito a sua participação, e, mais uma vez, agradecer tudo que você representou para mim profissionalmente, acreditando no meu trabalho como escritor e acreditando no meu trabalho também como consultor. Legal, Haroldo. É um prazer muito grande, sempre uma alegria estar junto com você. E a turma que está aí, me siga, que vai gostar, o Sérgio Almeida Clientologia. Qualquer coisa no direct, me passa uma mensagem. Se você quiser receber material nosso através de e-mail, manda o WhatsApp, manda o teu e-mail, que é um prazer muito grande. Nós temos muita coisa para entregar. E vejo a Escola de Encantadores, que você pode começar agora mesmo, viu? É só clicar e começar a escola agora mesmo. Sérgio, tem clientes que ele sempre quer um pouquinho mais. Então, o Rafael aqui está perguntando se esse desconto também vale para os seus livros. Olha, eu vou fazer uma coisa aqui, agora precisando de amanhã, que eu preciso da minha assessoria. Para todo mundo que estiver aqui, nós vamos colocar durante uma semana um código chamado Haroldo 50, que os livros digitais você vai ter 50% de desconto. Puxa, que é isso, Sérgio? Durante uma semana. Essa daí não Agora, só amanhã, 9h30 da manhã, esse código vai estar disponível, tá certo, gente? Claro, porque você precisa colocar no ar. Perfeito. Quem está assistindo... O Haroldo, não, já está funcionando a partir de agora, viu? A Escola de Encantadores. Muito bem. Ok? Pessoal, quem está assistindo essa live gravada, essa promoção, portanto, ela é válida para vocês, basta você ir nesses canais que o Sérgio colocou. O Sérgio já se despediu de vocês. Não gostaria de abusar da boa vontade, a live minha tem duração restrita de 1 hora, mas o Sérgio, como fez essa cortesia, nós estendemos por 2 minutos, e faça, conforme eu falei, o compartilhamento dessa live com a sua rede de relacionamento, para que a gente, além de crescer, ajude também outras pessoas a crescerem profissionalmente. Sérgio, um grande abraço aí para a Bahia, lugar que eu amo muito, 2 filhas minhas nasceram aí, morei aí 11 anos, sou paraibano, mas tenho um pedacinho meu da Bahia, principalmente pelas 2 filhas que eu tenho que você conhece. Um grande abraço para você, Sérgio. Boa noite para todos os participantes dessa live. Deus abençoe.